Nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês algumas partidas modelo que ilustram aí como a gente deve jogar contra o ataque índio do rei, com essa ideia nova que eu indiquei para vocês, que é a ideia bem interessante do rock longo. Vamos ver a partida. Essa partida é uma partida minha, tá? Na modalidade rápida. O meu adversário tem 2.222 pontos de rate no Lichess. E4, C5. Veja que veio da siciliana. Eu joguei o lance C6 e acabou transpondo, né? Então aqui D5. Segue o lance cavalo F3, nós temos aqui aquele ataque índio do rei que a gente já tinha visto. Algumas pessoas poderiam me perguntar, Thales, mas e contra o lance dama E2 no 2? Essa ideia eu vou estar mostrando lá no final, só a parte teórica para vocês pegarem, mas vai ser a mesma coisa, tá, galera? É praticamente a mesma coisa, a gente vai acabar fazendo uma transposição. Cavalo F6, G3, bispo E7, bispo G2, então esse seria o momento em que eu efetuaria o roque curto, né? Mas, como eu disse para vocês, nós não vamos rocar curto. Nós vamos esperar as brancas avançarem o peão e iremos rocar longo. Thales, mas e se o branco não avançar o peão? Se o branco não avançar, você joga B6, B7 e em algum momento você pode tomar na casa de E4 e aí você pode até mesmo rocar curto. A questão é, as brancas geralmente entram nesse tipo de posição preparadas para criarem o ataque na ala do rei, né? Jogarem o lance E5. Então, é só uma ideia contra essa variante principal, tá, galera? Dama C7, eu joguei roque, veja que eu tô postergando o roque B6, e aí o meu oponente mandou o E5. Eu voltei aqui o meu cavalo para casa de D7, observe que eu já tô agora batendo 3 vezes no ponto de E5 dele, né, que se torna um peão fraco. Ele joga torre 1, bispo para casa de B7, C3. Aqui algumas pessoas poderiam questionar se o roque grande seria agora. Acredito que você pode jogar agora tanto o H6 quanto o próprio rock longo, que foi o lance que eu joguei, né? Que o rock longo eu já aviso para ele que o pau vai quebrar, vamos dizer assim. Eu gosto de rocar longo primeiro, porque aí eu não gasto tempo com H6. Nós veremos aqui que eu tento rapidamente jogar o lance torre de DG8 para mirar as minhas duas torres no rei dele e colocar problemas. Ó, seguiu A3, torre de D para G8, um lance bem incisivo, né? Ameaçando uma avalanche de peões com H5, G5 e poder abrir o rei dele. Ele seguiu para tentar abrir meu rei também com B4, tá? Um lance interessante para tentar abrir meu rei, mas não é fácil identificar como que ele vai conseguir abrir. Ele praticamente só tá criando atenção. Eu joguei G5 e ele jogou B5, que na minha opinião é uma imprecisão, porque ele me ajuda a fechar. Agora ele não abre mais o meu flanco de... Flanco rei não, né? O flanco dama, que agora virou o flanco rei, né? A ala que o meu rei se encontra, ela não vai abrir mais. Eu bloqueei, assim como aquela ideia que o Petrosiani teve. Seguiu H3, H5, e aí ele faz algo semelhante, galera, que é o seguinte. Ele volta o cavalo para H2 com a ideia de que se eu jogar H4, ele vai jogar G4. Parece razoável, né? Ele vai bloquear a posição. E se eu jogar G4, aí ele vai jogar H4, bloqueando a posição. Essa é a ideia dele, fechar o ataque, né? Para tentar não sofrer, né, na posição. Ele quer tentar manter o jogo. Ele sabe que se eu conseguir abrir o rei dele aqui, a posição ela vai ficar problemática. Mas tem uma ideia tática. Depois do lance H4, ele jogou G4. Eu queria que você pensasse um pouquinho o que vocês jogariam se vocês estivessem agora do lado das pretas, tá, pessoal? E aí, pensou um pouquinho? Se você tiver pensado, você vai ver que existe um tema tático. Apesar do peão de E5 ele estar defendido por duas peças, e nós estamos atacando também com duas peças, parece que ele está defendido, existe um problema tático depois de cavalo, captura E5, bispo B2, aquele ele nem retomou, né? Que seria mais problemático, mas se ele joga dama, toma cavalo, nós jogaríamos aqui bispo D6 e olha o problema, né? Chegando em cima do rei dele, né? Seria bastante problemas para ele. Então aqui ele jogou bispo B2 e praticamente aceitou que perdeu um peão, né, galera? Vê que eu fechei a posição, ele perdeu um peão. É claro que a posição ela não tá ganha ainda, só com esse peão a mais. Porém, a gente já sabe que quem tem vantagem aqui é o lado das pretas, né? Na partida eu fiquei ganho, mas no acordo de tempo acabei deixando escapar e a partida empatou. A partida vai estar para vocês olharem depois, tá bom? Vamos para outra partida modelo, que eu também estava de preta, jogando aqui contra um adversário de 2,139. É uma partida rápida, de 15 minutos. Esse adversário ele tem 2,139, mas de rating feed ele tem 230 pontos, tá? Então, ele era um adversário bem forte aqui. Nós jogamos novamente uma siciliana, né? E acabou, mais uma vez, transpondo para
para o ataque índio do rei. Ele optou, como eu disse, o ataque índio do rei dá para jogar da mesma forma exatamente contra a siciliana e contra a francesa, né? Então aqui eu joguei o cavalo F6, segui o bispo para casa de G2, tudo aquilo que a gente já viu. Roque, dama C7, né? Que, na minha opinião, o melhor lance é B6 antes de dama C7, tá, galera? Mas vocês podem jogar dama C7 também, ou B6. A ideia é postergar um pouco o roque. Ele jogou torre E1 e agora eu mandei B6, que o dama C7 acaba que também auxilia no roque grande, né? E aí aqui ele avançou o peão para E5. Novamente temos cavalo D7. E o jogador das brancas aqui, ele jogou uma ideia melhor, tá? Do que a da última partida, que é o lance mais crítico. Ele mandou C4 nessa posição, tentando criar alguns problemas no centro, abrir o centro para poder criar problemas no meu flanco de dama, né? Que provavelmente vai virar o meu flanco rei. Eu avancei aqui o peãozinho para D4. Observe agora como o bispo dele ganha força e que ele também tem umas ideias de chegar com o cavalo dele na casa de E4. Ou seja, o jogo ele tá complexo, né? Seguiu bispo F4, bispo B7, H5, H4. Talvez ele tava achando ainda que eu iria rocar curto, né? Não tá tão claro para ele, mas agora, nesse momento, eu mando roque longo mesmo assim, para poder colocar fogo no tabuleiro, tá? Segue cavalo A3, eu mando aqui A6 para evitar que o cavalo em B5 dele chegue ganhando tempo na minha dama. Ele manobra o cavalo dele para C2. Talvez era melhor até ter levado o cavalo para E4 direto, né, galera? E aí eu trago a minha torre aqui para casa de G8. Observe novamente esse tema, né? Em que eu quero abrir a posição do rei dele totalmente. Seguiu A3, H6, olha como que a posição ela vai ficando complexa, né? Ele volta o bispo dele para D2 profilaticamente e eu mando aqui G5, um lance destruidor. A posição dele, na minha opinião, ela já é perdida, pessoal, porque eu claramente vou abrir o rei dele primeiro. Ele mandou B4, seguiu aqui G4, que foi o imprecisão da partida, tá? Na minha opinião, uma primeira imprecisão, porque esse jogo eu acabei perdendo, mas aqui, ó, depois de G tomar H4, um lance como, por exemplo, vou até conferir aqui com o computador, se ele recaptura, já tem 1 milhão de sistema tático, ele tá perdidaço, né? Então ele teria que, já iria ter que sacrificar, né? Essa posição aqui, o computador já dá 4 pontos de vantagem e o melhor lance pra ele é B5. Mas eu capivarei, galera. Eu fechei a posição baseado em que eu ganharia um peão. Só que a gente sabe que esse material a mais, ele não é tão relevante quando o seu rei ele tá exposto, né? E aqui acaba que o meu rei vai ficar vai ficar com mais problemas do que o dele. Beleza, pessoal? Valeu, então. Essas foram as partidas modelo, né? Não vou mostrar muito até o final, porque o que mais importa pra gente aqui nesse primeiro vídeo é a parte da abertura. O próximo vídeo de partida modelo eu vou mostrar pra vocês ela completa, pra gente sentir, né, um GM jogando essa posição, como que é o efeito desse rock longo aí, que é uma ideia interessante. Então, valeu a todo mundo que assistiu até aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.